Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos e irmãs nessa manhã emocionante, essa manhã, né? Mexe com a nossa base, assim, mexe com a nossa estrutura, né? E Deus é maravilhoso, amém? Você crê? Amém. Os papais estão sendo mimados hoje, né? Mas vocês podem, tá bom? Só hoje. E eu convido você a ler comigo o Evangelho de João hoje, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 15 até o verso 23. João 5. Desse culto lindo, dessas crianças maravilhosas, lindas. João 5, nós vamos ler do 15 até o 23, amém? Graças a Deus. Encontraram, hein? A Bíblia diz assim, ó, versículo 15, irmãos. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz aquilo que o filho faz também aquilo que o pai faz, pois tudo o que ele faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar aí, nessa manhã bonita, linda manhã. Manhã de festa, manhã de Santa Ceia e manhã para celebrar algo que eu confesso para vocês, e eu estava pensando, como é difícil meditar nesse dia, né? Normalmente quando os cultos são, aquele culto que a gente chama de temático, né? Nós oramos ao Senhor para que a gente consiga meditar e para que o Espírito Santo Deus fale sobre o tema, né? E assim hoje, como é o Dia dos Pais, as minhas orações de meditação são nesse sentido, mas eu confesso para vocês a dificuldade. E vem do fato de que falar para todo mundo da mesma maneira, da maneira igual, sobre esse assunto é muito complicado. E é complicado porque a figura do pai não é uma unanimidade, né? Na nossa história, infelizmente. Já, por exemplo, nos exemplos da Bíblia, não eram. A gente sempre faz isso, né? A gente vai olhar a Bíblia. Por exemplo, existem na Bíblia pais horrorosos. Alguns exemplos. Aquele que deveria ser o pai de uma grande nação foi um pai horrível para o seu primogênito. Horrível. Abraão não foi um bom pai para Ismael. No final, abandonou o seu filho no deserto para morrer. E era o pai. Da mesma forma, isso influenciou e causou um problema na vida do seu outro filho, porque Isaac, o outro filho, foi meio mimado assim. E quando ele casou, ele não sei se poderia ser chamado de um bom pai. Porque ele também tinha os seus mimos, as suas preferências dos seus filhos, e ele provocou mais problema do que harmonia entre os seus filhos, Isaac. Davi, por exemplo, que dizem que era um homem segundo o coração de Deus, como pai deixou a desejar demais. Aliás, os filhos e as filhas de Davi envergonharam o nome dele de muitas maneiras. A Bíblia é um livro que revela a vida, como ela é. E o que não falta na Bíblia são exemplos de pais, mais ou menos. Da mesma forma, e por isso, é que muita gente na vida não tem boas histórias com os seus pais. E por isso, pregar num tema e num dia como o de hoje não é um negócio muito simples assim. Por exemplo, tem gente que nem conheceu o seu pai. Aliás, as crianças das comunidades que nós assistimos todos os meses, a maioria não conhece. Não é essa realidade que a gente visita? Não conhece.
Apesar disso, é preciso que se diga também que do outro lado, de uma outra maneira, a Bíblia Sagrada apresenta grandes exemplos de figuras paternas, maravilhosas. Por exemplo, José, marido de Maria. Né? Só um exemplo para você. Foi um pai excelente, que carinhosamente ouviu a voz de Deus, que aceitou renunciar a si mesmo. José renunciou ao seu direito e obedeceu a Deus, criando e educando um filho que nem era seu. Isso é o que eu chamo de um pai. Uma coisa impensável para qualquer judeu no seu tempo. Ensinou a ele a sua profissão, tudo que se esperava de um bom pai naquele contexto ali de vida. O que dizer, por exemplo, de Lucas 15, o exemplo do pai do filho pródigo, né? Esse pai do filho pródigo, um exemplo de pai a ser admirado, um exemplo de pai a ser imitado, meditado sobre ele. Enfim, existem ótimos exemplos de pais na Bíblia. Da mesma forma, na vida de muitas pessoas, tem gente que teve ótimas histórias com os seus pais. A Bíblia é isso, é essa vida. E nós temos que tomar posse disso, é muito importante, porque diante da minha preocupação, foi aí que eu me dei conta, nessa minha busca, nessa minha oração por saber o que pregar, eu me dei conta que toda essa minha preocupação não se justifica muito. Por quê? Nós estamos nessa manhã adorando celebrando o Dia dos Pais, e nós estamos fazendo isso adorando aquele que é o maior e o melhor exemplo de pai que existe. Afinal de contas, segundo a Bíblia Sagrada, o nosso Deus é pai. E eu acho isso muito desafiador, porque na maioria das vezes nós não nos damos conta, mas a Bíblia Sagrada é essa fonte de testemunhos, a Bíblia Sagrada é essa referência para nos ensinar sobre tudo que nós precisamos nessa vida. Isso é a Bíblia. Portanto, se nós queremos meditar sobre os pais, nós já temos lá o melhor e o maior exemplo de uma relação entre um pai e um filho que existe. Por quê? Porque o nosso Deus é pai, e Ele é pai do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu acho isso primoroso. E foi aí que eu me dei conta que lá na palavra de Deus já tem o melhor exemplo de uma relação entre pais e filhos, né, maravilhoso, que existe. Afinal, o Evangelho de João, que nós lemos, no capítulo 3, versículo 16, você conhece, diz que o nosso Pai Celestial amou e nos amou de uma maneira tão intensa que nos enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. E Ele fez isso para quê? Para nos adotar como seus filhos e filhas. É isso que esse pai deseja, esse pai como exemplo. E da mesma maneira, ele, o Filho unigênito, Jesus, segundo Filipenses 2,7, diz que ele esvaziou-se de toda a sua divindade para vir até nós e nos dar um grande exemplo de filho. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Jesus veio à Terra e a questão é que ele veio para nos salvar. E ele fez isso nos dando o exemplo de um ser humano que serve para o Pai. Ele fez isso, e a vida de Jesus é esse testemunho a respeito de um ser humano que o Pai deseja que faça parte da sua família. Eu quero que você se atenha nesse fato. Ele, Jesus, sendo Deus, se esvaziou, diz a Bíblia, de toda a sua divindade para ser para mim e para você um exemplo de filho para o nosso Pai Celestial. Aqui está uma relação que nos interessa, um exemplo de filho a ser seguido por mim e por você. E por essa razão aqui, eu acabei sendo levado a ler para você o Evangelho de João capítulo 5. Por quê? Dentre tantas coisas que eu li, o Espírito Santo me tocou aqui, porque aqui é muito forte a maneira reverente, a maneira respeitosa, admirada de Jesus se referir ao seu Pai. Eu acho isso aqui, eu fiquei encantado com isso. Eu fiquei emocionado com esse texto essa semana. Só para você se apropriar aqui melhor do momento, eu vou explicar para você. Era uma festa de judeus, que a Bíblia não diz qual era uma festa. E o texto diz que ali Jesus curou um homem que era paralítico há 38 anos, e há 38 anos ele era colocado numa cama, na beira de um tanque ali que tinha em Jerusalém, que as pessoas diziam que era uma água milagrosa, e ele colocava ele ali para receber a cura da sua paralisia. Isso aqui é o momento, é o contexto que nós lemos. Jesus se aproximou dele e falou para ele assim, ordenou, se levante, tome a sua cama e ande. Essa foi a ordem que Jesus deu para ele. E ele fez o quê? Ele fez o que Jesus mandou. Ele foi obediente. Ele fez o que Jesus ordenou. Ele foi curado milagrosamente, imediatamente, porque ele era paralítico. De repente, o homem levantou e se colocou de forma milagrosa. E aí, Jesus pegou a sua cama e começou a andar. Porque essa foi a ordem. E eu tenho certeza, andando feliz da vida com sua cama nas costas. Carregando ali a sua cama. Feliz da vida. Veja, feliz, mas com um problemão.
Qual o problema? Bom, ele foi obediente, ele carregou a sua cama consigo, porque foi exatamente isso que Jesus mandou. Mas qual era o problema? O problema é porque era sábado. E quando os judeus enxergam e vê ele carregando uma cama nas costas no sábado, interpelaram ele. Chegaram nele e falaram, por que você está carregando essa cama aí? Por acaso você não sabe que hoje é sábado? É proibido por lei fazer isso? Aqui está o momento. E aí a Bíblia diz que o homem simplesmente se explicou, né? Ele chegou, virou e falou, olha moço, há 38 anos eu sou paralítico e eu venho aqui na beira desse tanque de Betesda e eu tento ser curado, mas eu nunca consegui. Mas neste sábado, hoje, um homem veio até mim e me curou e ele simplesmente me disse, pegue a tua cama, levanta e anda e leva ela. E eu me levantei e obedeci, Peguei a minha cama e comecei a andar, glória a Deus por isso. E aí perguntaram para ele, quem é esse homem que lhe deu uma ordem dessas? Quem é esse sujeito que mandou você pegar uma cama justo num dia de sábado e carregar ela? Quem foi? E o homem falou, não sei. Na hora eu fiquei tão maravilhado, eu fiquei tão impactado, que quando eu olhei em volta ele já tinha desaparecido no meio da multidão e eu nem consegui agradecer direito, eu não sei quem é. Aí, o texto diz que mais tarde, naquele mesmo dia, no templo, Jesus encontrou o homem de novo. No mesmo dia, no mesmo sábado. E aí eu imagino chegando e falando, olha ele aí, bonito, está curado, glória a Deus. Que bacana, você está bem, que bom. Mas olha, não volte a pecar para que alguma coisa pior não lhe aconteça. Afinal de contas, pecado pode causar coisas muito piores do que essa paralisia. Então não peques mais. Então aqui esse contexto, veja, foi assim que esse homem conheceu Jesus. É aqui que ele está. Se aonde nós começamos a ler hoje no versículo 15, você começou a ler comigo como? Que diz que ele foi então contar para os judeus quem é que tinha curado ele. Ele foi contar para os judeus que foi Jesus então que tinha curado ele. Ele foi lá contar. E eles ficaram profundamente irritados. Muito irritados. E no verso 16, diz que eles começaram a perseguir Jesus, acusando ele de estar trabalhando e incentivar outras pessoas a trabalhar no sábado, carregando cama. Que absurdo. Esse aqui é o momento. E aí, para responder às acusações e às afrontas dos judeus, tem um momento de fala de Jesus aqui, que é para onde eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, que ele revela toda a beleza, toda a perfeição, toda a admiração da sua relação com o seu Pai. Jesus aqui está muito orgulhoso, e isso é muito revelador para nós meditarmos nessa manhã, que nós celebramos a beleza dessa incumbência divina de ser Pai. Existe uma beleza nisso aqui. Eu imagino Jesus dizendo essas palavras com a boca cheia. Ele dizendo isso aqui, orgulhoso do pai que ele tinha. O meu pai, ele diz. Ele se refere a Deus como meu pai. Ele está orgulhoso. Porque o Senhor diz, vocês estão me acusando de trabalhar no sábado, mas o meu pai continua trabalhando até hoje, inclusive hoje, por isso eu também estou trabalhando. Eu quero que você se atenha aqui. Aqui tem a fala de um filho orgulhoso, porque estava imitando o seu pai. Esse negócio me encantou. Com isso, ele só conseguiu atrair mais ódio ainda. Por quê? Porque além de dizer que independente do sábado, o pai dele estava trabalhando, aliás, naquele sábado, Jesus estava fazendo o quê? Ele estava imitando a ele. E eu quero chamar a tua atenção aqui. Jesus está afirmando que também ele é o filho de Deus. E ele também era o que? Era Deus. Por quê? Porque é uma coisa que você precisa entender, e às vezes a gente não entende. Na cultura judaica, naquele contexto, essa relação entre pai e filho é um pouco diferente do que é hoje, quando a gente se relaciona com os nossos filhos. Por quê? Naquele contexto, filho era a extensão exata do que era o pai. Era praticamente, você só é alguém se você for a continuação do que é o seu pai, a extensão do que é o seu pai. Por exemplo, José era carpinteiro, e José então ensinou a Jesus, que era o seu primogênito, o ofício da carpintaria. Por quê? Porque na cultura daquela época, o filho era a extensão do que o pai era. Então quando Jesus diz que Deus, o seu pai, trabalhava no sábado e ele estava sendo e fazendo a mesma coisa que o seu pai, os judeus o odiaram ainda mais. Porque Jesus está dizendo aqui que ele, Jesus, era a extensão de quem Deus era, ou seja, ele era Deus. No contexto cultural é essa questão pior, porque você fala assim, você é filho de Deus, você fala, tudo bem, mas lá não. Lá é uma outra ideia, e é por essa razão que desse contexto aqui, para confirmar o que ele estava dizendo, Jesus então
discorreu algumas frases sobre a relação dele com o Pai, para dizer e para provar, e assim ele nos deu uma oportunidade maravilhosa de nós celebrarmos esse dia nos melhores modos possíveis, porque para pensar na relação entre pais e filhos, nós vamos tomar o testemunho maior, o exemplo mais perfeito de uma relação entre pai e filho, que é a relação de Jesus com o seu Pai amado. Isso aqui nos instiga, e para nos apossarmos dela hoje, papais, que o culto é todo para vocês hoje, nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a relação que o Senhor deseja que eu tenha com os meus filhos? Porque isso é importante demais, e nós temos que crescer diante da palavra de Deus, diante do Senhor como pais, amém? Aqui tem algumas questões que Deus espera de nós, pais, espera de nós, e que precisam preencher esse dia, essa manhã de festa, essa manhã de alegria, essa manhã de contentamento aqui, amém? Então, Senhor, qual a relação que o Senhor deseja que eu tenha com os meus filhos? Eu vou dizer algumas coisinhas para que você se atenha, porque é o Senhor nos ajudando a ser pai nesse mundo de hoje doido, né? Qual a relação que o Senhor espera e deseja que eu tenha com meus filhos? Presta atenção aqui, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que você seja um homem, aquele homem que Deus espera de você. O quê? Um exemplo para que seus filhos imitem. Às vezes a gente quer... Não, olha o que Deus espera de nós, e eu quero chamar a tua atenção para esse texto. Um homem e aquilo que Deus espera na vida de um pai. Um exemplo para que os seus filhos imitem. Observa aqui o momento em que Jesus está aqui muito orgulhoso, Jesus está aqui feliz com a relação que ele tinha com seu pai. No verso 19 e 20, observa o que ele diz. Ele diz assim, ó: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque o pai faz e o filho também faz. Não está escrito aí, sim ou não? Olha para mim. Se você ainda não é pai, às vezes vai ser ainda, tá? Calma. Observa isso aqui, porque é uma lição de pai. Isso é fundamental. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele faz, e pode ir se preparando. Vocês ainda vão se admirar muito, porque o meu pai vai ainda fazer milagres muito maiores do que esse que foi feito para esse paralítico. E eu quero te chamar a atenção, observe bem e aprenda com essa relação de Jesus com o seu pai, e veja como isso aqui é maravilhoso, porque em todo tempo ele fazia questão de dizer que tudo que ele fazia, de tudo que ele era porque o pai era o seu exemplo. Entende isso aqui? Isso aqui é maravilhoso. Vocês estão me criticando porque eu faço essas coisas no sábado? Pois é, eu estou seguindo o exemplo do meu pai, que trabalha até hoje, é o que Jesus está dizendo aqui. Na verdade, eu não faço nada por mim mesmo, mas tudo que eu faço, só faço porque eu vi o meu pai fazer. Não é isso que está escrito na tua Bíblia? Eu vi o meu pai fazer, e por isso eu também faço. Porque eu vi o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e por isso lhe mostra tudo que ele faz. Aqui tem uma relação que nos interessa, papais. Isso aqui nos ensina nessa manhã que nós temos que nos esforçar para ser aquilo que o Senhor espera de nós. E o que é que o Senhor espera de nós? Que eu e você sejamos um exemplo para que nossos filhos possam imitar. Eu quero que você tome posse disso. Já não disse o velho ditado popular, vale mais um exemplo do que 1000 palavras? Pois é, essa é a mesma perspectiva do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Nessa fala aqui, Jesus demonstra que tudo que ele era, de tudo que ele fazia como filho, vinha do grande exemplo que era o seu pai. Ele estava imitando ao que o seu pai sempre fazia, e isso para mim é só perfeito. Isso é maravilhoso para nos ensinar, porque, querido, o que realmente forma uma pessoa é contar com a possibilidade nessa vida de ter um exemplo a seguir. Isso é muito importante, senão é um monte de buraco. Presta atenção, o Senhor espera que os pais sejam este exemplo. Pai não é o que fala, pai é o que faz. Não adianta dizer eu sou teu pai se eu não faço nada com isso. E eu quero que você tome posse disso. E quem faz é um exemplo para que seus filhos imitem. Aqui está a questão para o Senhor da fala de Jesus. Jesus disse que ele estava fazendo o que ele aprendeu com seu pai. Glória a Deus por isso. E por isso nós temos que tomar posse dessa nobre tarefa que nos é dada e que esse mundo anda tão carente hoje em dia. Por quê? Porque esse mundo está precisando de pais de verdade. Está fazendo falta. E como está fazendo falta? A gente vê isso o tempo todo. Nós estamos inventando aí, ultimamente, um monte de tipos de família diferente, né?
Hoje em dia diz que família já não é mais família pai, mãe, filho, não. Tem um monte de configurações de famílias novas. E com isso, as pessoas estão achando que elas podem prescindir da figura paterna. Quando não, talvez por isso, né? A irresponsabilidade de pais que renunciam àquilo que Deus espera deles, porque simplesmente abandonam as suas famílias e deixam os buracos abertos para trás e vai embora. Essa é a realidade que nós temos alcançado, sim ou não? Essas são as histórias que nós vemos, em nome de Jesus, eu quero que você tome posse disso. Muitas famílias estão desarranjadas pela falta de um pai. E por isso, nessa manhã, o Senhor vem até nós, papais, principalmente aqui, não só, mas papais, nos dá medida de uma verdadeira relação com nossos filhos, querido. E de nós Ele espera que nós sejamos o quê? Ótimos exemplos para eles. Porque é tudo que importa para Deus. Que nós somos uma referência para que Ele possa olhar e ter o que imitar. Às vezes a gente tem que calar a boca e fazer mais, porque a gente fala demais e faz de menos. E eu tomo isso para mim e eu tento entender isso da parte do Senhor. Pai não é o que só repreende. Porque não adianta repreender se não dá o exemplo. Adianta? Não. Pai, por exemplo, não é só o que acha que é autoridade sobre o filho, porque autoridade de verdade vem de uma vida obedecendo ao Senhor. Porque quando você obedece ao Senhor, você mostra para o teu filho que ele tem que obedecer também a você e ao Senhor. Obedecendo, uma vida obedecendo ao Senhor, tentando ser aquilo que o Senhor espera. E assim se tornar um homem de Deus, para que seus filhos e filhas tenham que imitar. Entende aqui o problema e o momento de Jesus maravilhoso? Porque a maior fonte de formação do ser humano é exatamente a imitação. A gente acha que é a escola, que é a leitura, mas o ser humano, ele de miudinho, antes de ler, ele sabe imitar. Você olha para a criança e fala, nossa, ele fez igualzinho, né? O que ele fez? Ele faz o que eu faço. Por quê? Porque a primeira fonte de formação humana mais forte é a imitação. O ser humano funciona assim, ele olha, as crianças aqui olham e eles querem imitar, porque essa imitação é importante. Por isso Jesus nos ensina o que é ser um filho de verdade. Por quê? Jesus faz questão de dizer que ele é um bom filho, porque conhece o pai e obedece ao pai. Aqui tem uma relação que nos interessa, conhece o pai e só vai fazer o que vê o pai fazer. Ou seja, conhece o pai, obedece e vai imitá-lo. Entende isso aqui? Isso é precioso demais. Olha a responsabilidade que está sobre as nossas costas. Fantástico, que Deus espera isso de nós. Fundamental. Então que nesse dia dos pais nós possamos nos apossar da palavra de Deus, nós papais, entender que o que significa ter uma relação com os nossos filhos e filhas, como o Senhor espera de nós. Porque para Deus, pai que serve é como Ele, é um exemplo para que os seus filhos possam imitar em nome de Jesus. É isso que serve para Deus. Pois se a nossa vida refletir o que Jesus e o que o Senhor espera dela, nós seremos testemunhas do Filho de Deus. Nós seremos testemunhas de Jesus Cristo. E por isso, os nossos filhos e filhas olharão e vão ter um exemplo para seguir em nome de Jesus. Amém? Porque é isso que importa. Amém? Está claro isso para vocês? Um exemplo? Amém. Mas a pergunta é assim, qual é a relação que o Senhor deseja que eu tenha com os meus filhos? Segunda questão. Que você sempre, aprenda isso, que você sempre confie nos seus filhos. Que você sempre confie nos seus filhos. Eu quero que você entenda aqui na fala de Jesus, a relação dele com o Pai. Olha o versículo 22, o que ele diz. Olha que coisa extraordinária. Ele diz assim, além disso, o Pai não julga ninguém mais, mas o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Está escrito aí na tua Bíblia, verso 22? O Pai não julga. Mas ele confiou essa tarefa, todo o julgamento ao Filho. Presta atenção aqui. Observe que entre eles se estabelece uma relação de confiança. Confiança, presta atenção aqui, isso é muito importante. Ele está dizendo, a minha relação com meu pai é tão boa, e ele já não julga ninguém. Mas essa tarefa ele confiou para mim. Sabe por quê? Porque ele confia inteiramente em mim. Por isso ele diz, o pai não julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. A ele. Observe esse momento, essa fala, aprenda com essa relação entre pai e filho aqui. E o que eu aprendo com ela é que na base dessa relação entre pais e filhos deve estar confiança acima de tudo. Eu quero que você entenda isso, porque eu queria dizer para você, sem confiança não tem crescimento de ninguém. Sem confiança ninguém amadurece. Nós queremos filhos maduros? Sabe o canal? Confia. Ninguém amadurece. Sem confiança, os pais não serão pais nos moldes do que Deus espera. E os filhos não vão crescer, não vão amadurecer como Deus deseja que eles cresçam. Na base disso precisa ter. Eu não sei se você observa isso, mas confiança é a base de todo e qualquer relacionamento. Por exemplo, eu não posso dizer para minha esposa, eu te amo, se eu não confiar nela. Porque senão não é amor. Eu não posso dizer para o meu filho, eu te amo, se eu não confiar nele. Porque senão não é amor.
Aprenda isso com Jesus nessa manhã. Ele diz que assim como o Pai devolve a vida aos mortos, da mesma forma, o Filho vai imitá-lo e devolver a vida a quem ele quiser. Está escrito aí. Por que a quem ele quiser? Ora, porque o Pai ama o seu Filho e mostra tudo que ele faz, e assim o Pai confia ao Filho que ele julgue. O Pai não julga, mas transmitiu essa incumbência ao Filho. Por confiança. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu pergunto, foi dada por quem? Pelo Pai. E foi dado pelo Pai por quê? Porque nele confiava. Sim ou não? Porque existe confiança. Porque ele era um filho obediente e tinha confiança do seu pai. Observe que na base dessa relação aqui é a confiança que está. Por quê? Porque sem confiança não é possível estabelecer relacionamentos, meus irmãos. Nenhum deles. E entre pais e filhos principalmente. Qual é o contrário da confiança? É a Quando você não confia, automaticamente você está desconfiando. Você sabe o que a desconfiança gera nas pessoas? Uma coisa chamada insegurança. Presta atenção aqui. A desconfiança gera a tal da insegurança. E você sabe que uma pessoa insegura é uma pessoa que não consegue tomar decisões acertadas na vida? Você sabe que uma pessoa insegura tem medo de se relacionar com outras pessoas e fica fugindo de relacionamentos? Você sabe que uma pessoa insegura é ansiosa? Você sabe que uma pessoa insegura não assume responsabilidade sobre os seus atos? Não trabalha com a verdade? Você sabe disso? É tudo que nós não esperamos ver num filho, numa filha, sim ou não? Tudo que nós não queremos ver, e eu quero que você tome posse disso aqui, querido. A gente observa e vê o tamanho do estrago, porque por essa razão, eu quero dizer para você, o Senhor que vem nos curar, você sabe como o Senhor cura a nossa insegurança? Confiando em nós. O Senhor confia em você. O Senhor confia tudo nas tuas mãos. O Senhor confiou família, filhos, mulher, casa, dinheiro, carro. O Senhor confia, e ao confiar em nós, Ele restabelece a nossa segurança, querido. Por quê? Porque a confiança é o que nos dá a segurança, e eu quero que você tome posse disso. Se eu sei que alguém confia em mim, eu consigo assumir responsabilidade sobre a minha vida, e como estão confiando em mim, eu vou ser uma pessoa responsável naquilo que eu faço. Agora, se não confia em mim, eu vou ser responsável no quê? Observe na base dessa relação como é importante. Quando nós sabemos que nós somos confiáveis para alguém, nós sentimos que nós temos uma importância, que nós somos valorizados, nós nos sentimos seguros, confiantes naquilo que nós fazemos. Isso é fundamental para um pai aprender. Isso tem que estar na base da nossa relação com os nossos filhos, está na base da relação de Jesus com o seu pai. Jesus, diz o texto, esvaziou-se de toda a sua divindade. E como ser humano, presta atenção aqui, Jesus foi absolutamente seguro de tudo que ele dizia e fazia. Você fala, mas ele era Deus. Era não, ele era ser humano. Ele se esvaziou de toda a sua divindade. Ele só tinha no seu coração firme o propósito daquilo que o Pai mandou ele fazer, e só. Mas ele era seguro de tudo. A confiança de Jesus era tamanha, só para você ter uma ideia, que certo dia, no Evangelho de João, capítulo 11, ele parou diante do túmulo de um amigo dele que estava morto há 4 dias. E você sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele olhou para o céu, e sabe o que ele disse? Meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor sempre me ouve, meu Pai. É lindo isso, né? Olha a confiança dele olhando, obrigado, porque o Senhor me ouve. Eu não sei se você tem esse privilégio de filho. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o Senhor me ouve e que o Senhor está me ouvindo agora. Jesus está dizendo aqui, mostra para esse povo que o Senhor é o meu Pai e que o Senhor me ouve. E ele olhou para o túmulo e falou, Lázaro, sai para fora. E o texto diz que o homem saiu para fora, porque tinha aqui uma confiança, tinha uma segurança, e Jesus tinha em tudo que ele fazia, e vinha da onde? Vinha do fato que o Pai confiava inteiramente nele. Aqui é fundamental que você entenda isso, na base do nosso amor com os nossos filhos tem que estar essa confiança. Por que eu confio? Porque eu sou um exemplo para ele, e a decisão sempre vai ser dele, mas meu papel é confiar. Porque se eu sou um testemunho na vida dele, eu tenho que confiar em nome de Jesus, amém? Isso é fundamental que você entenda, papais. Entenda que na base do que o Senhor espera ver na nossa relação com os nossos filhos, precisa estar essa confiança. Se nós somos bons exemplos, nós vamos confiar, porque eles vão saber o que fazer. Na hora H, eles vão olhar e vão se lembrar e falar, não, eu sei o que eu vou fazer. O problema é que se nem exemplo nós somos, aí o negócio complica mesmo.
Mas veja, Jesus aqui e o pai dele nos ensinam nessa manhã que um pai precisa ser um bom testemunho na vida de um filho. E se basta confiar. Confie nele, porque é dessa confiança que nós vamos plantar uma sementinha no seu coração que vai fazer dele um homem, uma mulher de Deus, que vai nos dar muita alegria em nome de Jesus. Amém? 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 Em último lugar, Senhor, qual é a relação que o Senhor quer que deseja que eu estabeleça com os meus filhos? Eu vou dizer para você. Se você é alguém que busca ser um exemplo na vida do teu filho, para o teu filho imitar, se você consegue confiar nele, em terceiro lugar, eu quero que você entenda que toda essa tua obediência ao Senhor, com ela, o seu nome será honrado diante de todo mundo, através da vida do teu filho, da tua filha. Se nós somos referência, exemplo, testemunho, se nós confiamos nos nossos filhos, pode descansar, porque o nosso nome será honrado diante de todo mundo, através da vida e das atitudes deles. Eu quero que você entenda isso, porque é o que Jesus diz na sua relação com o seu pai. Ele diz assim, ele confia em mim, tanto que me confiou todo o julgamento, porque o que um pai quer é o quê? É que um filho seja honrado por todos da mesma forma que o pai é. Essa é a fala dele aqui. É isso que ele está dizendo. Um pai nos moldes que Deus espera, é alguém que tem maior alegria no quê? Em ver um filho, uma filha, sendo honrado por todos que honram a ele. Olha o verso 23. Jesus diz assim, para que todos honrem o filho, como honram o pai. Para que todos honrem o filho, como honram o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. E aqui nessa fala, em outras palavras, Jesus está afirmando que o nome de um pai é honrado através das atitudes dos seus filhos. E da mesma forma, a rejeição de um filho é a rejeição de um pai. Sim ou não? Tem pais aqui nessa manhã, né? Isso é uma coisa que... O que o Senhor espera de fato é que nas nossas relações, nós possamos ser um exemplo de homem de Deus, que nós obedeçamos ao Senhor, porque assim eles terão o que imitar. E se eles tiverem, pode confiar, porque as suas ações vão refletir as ações de um homem de Deus, e todos verão e honrarão isso na vida dele. E ao honrá-lo vai honrar a nós, que somos pais em nome de Jesus. Você entende isso? É maravilhoso. Possivelmente, o maior empenho de Jesus na terra foi honrar a missão e o nome daquele que o enviou. O maior empenho de Jesus. Ele tinha uma reverência com isso que era um negócio louco. Jesus tinha toda a reverência naquilo que ele fazia. Ele tinha, porque as suas obras tinham que refletir aquele que tinha enviado ele. Tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, ele fazia questão o tempo todo, não sou eu. Não sou eu que faço, não sou eu que digo. Aliás, para Jesus o Pai estava com ele. Para Jesus o Pai habitava, aquilo que o Pai era, habitava nele. O Pai agia através das ações dele. Veja como mostra essa coisa de olhar para o Filho e ver o Pai. Em João 14:10, Jesus pergunta, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E ele diz assim, as palavras que eu te digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra através das minhas palavras, através das minhas ações. Quem vê um, vê outro. Quem vê pai, vê filho. Jesus está dizendo aqui que as pessoas precisam ver o Pai através de tudo que ele fazia. Afinal, na relação deles existia verdade, na relação deles existia transparência, na relação de pai e filho ali existia sinceridade, sintonia. A Bíblia diz que o pai ama o filho, eles se conhecem e porque não tinham escondidos, eles se amam e assim as ações do filho refletem o pai. Não é bom ouvir isso não, mas eu quero que você entenda, porque... Nós temos que tomar posse do que Jesus disse, porque eu tenho certeza de que o que mais envergonha o pai nessa vida é ouvir uma fala de um filho que está tomando uma atitude que está envergonhando, sim ou não? Isso é horrível. Quer acabar com o pai, diga para ele que o seu filho está causando vergonha. Se destrói com o pai. Essa é uma realidade. Mas eu quero que você se acalme aqui, por mais que o mundo de hoje, as coisas mudaram. Por quê? Porque os filhos não seguem os passos do seu pai, não pelo menos na intensidade que era nessa cultura aqui, dos judeus, nesse tempo aqui. Eles não seguem os passos. Hoje em dia, cada um segue o seu caminho do jeito que bem entende, quer que se dane o outro. Entretanto, eu quero que você compreenda, tem coisas que nós não vamos conseguir fugir. Infelizmente, isso caminha atrás da gente. Nós costumamos julgar os pais pelas atitudes dos filhos, sim ou não? Eu, estou falando de mim, sim ou não? Assim como também nós seremos honrados através das atitudes dos nossos filhos. Essa é uma realidade que não muda. Você já ouviu, às vezes, em algum lugar que você está um menino arteiro e alguém pergunta, esse menino tem pai não?
É uma realidade, sim ou não? Tem coisas que são difíceis. Então, por isso, ser pai, presta atenção aqui, papai, no contexto do mundo de hoje é muito difícil. Afinal, o exemplo não vem só dos pais. O que aconteceu com o mundo? O que é diferente desse mundo de Jesus para cá? O exemplo hoje não vem só do pai, mas vem de todo canto. Vem da televisão, vem dos vídeos do YouTube, o exemplo vem das redes sociais, vem das rodas de amigos, o exemplo vem das tendências da sociedade. Querido, filhos hoje são influenciados por todo tipo de coisa. E por isso que ser pai aqui é uma loucura. Porque a influência vem de tudo quanto é canto e assim complica bastante. Olhar para um filho e falar que as atitudes desse filho refletem o pai dele. É mais complicado, mas veja, nessa manhã você está ouvindo uma palavra e não é à toa. Porque sem Deus para nos ajudar, papai, complica demais. Complica muito, e eu vejo essas crianças aqui com uma alegria no meu coração enorme, porque eu sei que Deus já alcançou elas, e alcançou os seus pais, os que têm as suas mães, os seus lares, as suas casas, e o Senhor tem ajudado nessa tarefa de ser pai, tem ou não tem? Amém. Sem Ele é complicado, porque o mundo de hoje é complicado. Agora veja, apesar de tudo, Jesus está falando aqui, e tem uma realidade aqui, um pai pode ser honrado através das atitudes do seu filho, ou não. E eu quero só chamar a tua atenção. Entenda aqui, papai, que você precisa do Senhor para estabelecer uma relação digna com seus filhos, porque o que o Senhor quer fazer é o mesmo que existia entre ele e o seu filho. Aqui é muito importante, o seu filho unigênito, que ele amava tanto, porque Jesus honrou em tudo e em todo tempo o nome do seu pai aqui na terra. Ele veio e obedeceu, da mesma forma o Senhor deseja que as pessoas olhem para os seus filhos e neles encontrem o pai que o Senhor ajudou junto com você a formar. E é por isso que é tão importante vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, para aprender a ser pai em nome de Jesus, amém? Amém. Por mais que seja complicado, você está ouvindo hoje, e eu dou graças a Deus por isso. Portanto, nesse dia de festas, né, que a gente celebra aqui, esse papel tão nobre, tão bonito, esse papel tão importante, nós lemos a palavra de Deus sobre uma relação cheia de sabedoria, uma relação que nos dá direcionamento, que nos ajuda a enfrentar essa tarefa que eu diria desafiadora. Hoje em dia, mais do que nunca. Então, a palavra de Deus nos deu o maior de todos os exemplos do que é uma relação entre pai e filho. E fez isso porque quer nos ajudar a ser esse pai que ele entende melhor. Na relação de Jesus com o seu pai, aprendemos sobre essa relação que o Senhor deseja que nós tenhamos com nossos filhos. Isso é muito engrandecedor. Porque se você pergunta, Senhor, qual é a relação que o Senhor quer, que eu desejo ter com os meus filhos? O Senhor diz que o que Ele espera de você é que você seja um exemplo para os seus filhos imitarem. Isso é muito difícil, mas é importante. Quer dizer, Deus vai te ajudar. Deus vai preparar e vai te dar um caminho. Deus vai preparar uma palavra para que você seja um exemplo para os seus filhos. Olha como é importante obedecer. Um exemplo, e com isso, os seus filhos e filhas terão que imitar. Porque você vai para a rua para o seu filho imitar gente na internet, você vai ser envergonhado, essa aqui é a verdade. Então venha para a igreja ouvir o Senhor te dar o caminho, porque o Senhor vai te ajudar nessa tarefa. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você ser um pai para o teu filho, em nome de Jesus, amém? Amém? E em segundo lugar, que você sempre confie. Se você é esse testemunho, se você é esse exemplo, confie nele, confie no seu filho, confie na sua filha, porque a confiança é a base que fará dele um homem ou uma mulher de Deus, assim como o seu pai é, em nome de Jesus, amém? E em último lugar, que você entenda que esse pai é obediente ao Senhor assim, quando ele aceita, o nome dele será honrado através das atitudes dos seus filhos, em nome de Jesus e filhas. É tão bonito. É tão difícil olhar para vocês e pregar para vocês, porque eu sei que tem histórias aqui que não são legais, né? Como eu comecei dizendo. Eu sei que tem histórias aqui que são maravilhosas, né? Mas eu sei que tem uns que não são tão legais, mas assim, então é difícil para mim. É um dia penoso, mas eu queria dizer parabéns, papais, hoje. Parabéns. Que o Senhor possa prosseguir em te ajudar. Que o Senhor possa prosseguir em ser contigo, porque os tempos são modernos, mas eles são tempos estranhos. E criar filho nesse tempo é difícil demais. Os desafios para os pais são muito maiores. As seduções, as modas são fartas. Mas eu quero dizer para você, presta atenção aqui, existem princípios que não mudam, porque foi Deus quem nos deu, e Deus foi, hoje Ele é, e para sempre Ele será. E para Deus, pai é pai, e pai sempre será necessário. Não renuncie a isso. Sempre. Mas pastor, eu não consigo. Clame ao Senhor, busque na palavra de Deus que você vai ser. Busque, porque para Deus é importante e necessário. Se você não teve o seu pai, tudo bem. Sabe por quê? Porque Ele já te adotou como um filho, uma filha amada.
Como a nossa irmã já disse aqui, Ele te ama. E hoje você tem um pai sim, você tem sim, em nome de Jesus. E por isso tome posse da palavra de Deus. Para você, a partir de agora, Ele quer te ajudar a ter uma relação saudável com seus filhos e filhas. É por isso que o Senhor entra na nossa vida, para curar dessas histórias ruins, porque isso nos dará a plenitude do que é uma relação que Deus espera de nós entre pais e filhos. O Senhor quer parar com uma história ruim, quer construir uma história completamente nova em nossa vida. Mas pastor, já é boa a minha história com os meus filhos, vai ser muito melhor em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, Ele é maravilhoso. A gente vai buscar em tantos lugares, mas no final nós vamos descobrir que são nas coisas mais simples, nas relações mais sinceras e baratas, assim, no sentido de não custar nada, que vai estar a nossa verdadeira realização na vida em nome de Jesus. Amém? E quando eu penso nos pais, eu penso nisso. Sabe o que um filho espera do pai? Dinheiro, fama, não. Às vezes ele espera um bom dia, filho, um abraço, um beijo. O mais simples dessa vida. Ele não espera que você seja um bom repressor. Ele espera que você seja um bom exemplo. E está tudo acabado. E deixa o resto com o Senhor. Confia no Senhor, deixa o resto com o Senhor, em nome de Jesus. Então hoje a minha oração é que os seus filhos e filhas, papais, seja essa fonte de realização para você que é pai, em nome de Jesus. Amém? É isso que eu oro hoje, e que Deus abençoe o seu dia, felicidades para você, muitas realizações da sua vida e através dos seus filhos, e que você possa aplaudir o Senhor com alegria, porque Deus é bom, papai, Deus é bom, mamãe. Fica de pé, e vamos adorá-lo, fica de pé.